CBN já iniciou as comemorações dos 463 anos da nossa cidade. Aniversário no dia 25 de janeiro, mas a gente antecipou isso porque é muita história já escrita da nossa cidade, mas também muita história a se escrever. São Paulo é construída no dia a dia, na batalha de cada um dos 12 milhões de habitantes que aqui vivem. Muitos trabalham, outros estudam, né? E outros simplesmente circulam por aí. Cada um com um objetivo, porém, muitas vezes esses objetivos são os mesmos. Então, por que não unir forças, dar as mãos? É por isso que o CBN São Paulo resolveu focar nos coletivos de São Paulo. São pessoas que vêm transformando o dia a dia da nossa cidade, unindo forças e transformando primeiro a si mesmo e depois o seu bairro, o seu distrito e, quem sabe, a sua cidade. Estamos ouvindo diversos coletivos nas mais diversas áreas: comportamento, meio ambiente, urbanismo, moradia. A cada dia é um coletivo diferente e hoje vamos falar sobre o Caminhar por São Paulo. O Caminhar de São Paulo. A gente recebeu aqui o pessoal, estamos recebendo o pessoal do Corrida Amiga e eles vieram correndo pra cá. É isso mesmo, gente. Foram 6 quilômetros e 300 metros da Berrine até aqui. Estão aqui comigo a Silvia Stuck, a Cláudia Stuck, o Renato Melo e o Andrei Oliveira. Olá, bom dia, gente. Bom dia. Como é que foi esse caminho vindo até aqui correndo, hein, Silvia? Bom, o caminho, primeiro bom dia, muito obrigada pelo convite. O caminho ele foi incrível, como sempre, apesar dos desafios que a gente tem, porque o pedestre ele ainda não é tratado como prioridade na cidade de São Paulo e no Brasil de modo geral, mas você tem um contato muito mais íntimo com a cidade. Eu não conhecia, por exemplo, a região sul, e foi uma oportunidade de descoberta. E qual foi a tua primeira impressão aqui dessa região? A minha primeira impressão é que assim, tem calçadas boas, aqui próximo, né, estação de metrô, que está sendo construída, mas ainda falta um pouquinho, né, de respeito do motorista, enfim, né, falta realmente considerarem o pedestre como prioritário na nossa cidade. O Andrei, qual foi a tua impressão? Você conhecia aqui a região do Largo 13? Não conhecia essa região e realmente, como a Silvia falou, tá com o pé na rua, mover-se a pé é sempre uma oportunidade para descobrir os cantinhos da cidade, né? A cidade de São Paulo é tão rica em termos de belezas, em termos de pessoas, uma humanidade incrível, e é uma possibilidade sempre de sentir a cidade de uma forma mais íntima e de toda a sua potencialidade, o que ela tem para nos oferecer. Não, sem dúvida nenhuma. E andando também chegam aqui Letícia Sabino e Ana Carolina Nunes, as duas que fazem parte de um outro coletivo que também fala sobre essa descoberta da cidade pelos próprios pés. Olá, Letícia, bom dia. Bom dia, tudo bom, Fabiola? Tudo bom, ela é do Sampa Pé. Esse movimento que começou há quanto tempo, Letícia? Começou em 2012. Então, agora a gente já está há 5 anos caminhando pela cidade e incentivando que as outras pessoas também caminhem e descubram. Acho que é um pouco, repetir um pouco o que eles já falaram aqui, mas essa experiência que você só consegue ter quando você caminha na cidade, a proximidade. Então foi muito legal chegar aqui, tem essa rua pedestrianizada, vendendo muita fruta na rua, seriguela, coisas que até você não vê no mercado normalmente aqui, e você só tem essa experiência pelo caminhar mesmo. A Ana Carolina também veio com a Letícia, ela é do Sampa Pé também. Ana Carolina, bom dia. O que você... Olha lá, falando em seriguela, nesse momento, olha lá, gente, um carregador de seriguela com um carrinho aberto. Gente, há quanto tempo que eu não vejo essa cena? Que bacana! R$5 a bacia? R$5? Olha lá, ele tá olhando pra gente. R$5 a bacia de seriguela. É difícil trazer. A minha família é nordestina, né? Como grande parte da população de São Paulo que veio em busca de oportunidades nessa cidade. Eu acabei de voltar da Bahia, então estar no Largo 13 pra mim é também viver um pouquinho da origem, né? Porque estando aqui eu sei que é uma referência de... enfim, pelos cheiros, né? Pelas frutas, pela música, pelo sotaque das pessoas na rua. Esse é o tipo de coisa que você consegue ativar, né, essa percepção muito bem quando está a pé.
Agora, o Sampapé existe há 5 anos, né? O que motivou vocês a criarem esse movimento? Porque, a princípio, São Paulo é aquela cidade que ela expulsa o pedestre, né? Apesar de todo mundo ser pedestre, porque se a gente usa o transporte ou não, tem muita gente aqui que vai pra padaria de carro, só anda de carro, enfim. Ou também só fica preocupada se ter um ponto de ônibus o mais próximo possível, porque não consegue fazer uma caminhada, porque acha é perigoso, né? O que motivou a vocês criarem esse movimento? Eu gosto sempre de contar que, na verdade, eu também era uma carro dependente, que a gente chama. Então, também andava todos os dias de carro, e acho que como a maioria dos ouvintes, então acho que é legal até falar isso. Mas eu tinha uma relação muito ruim com a cidade, que a gente escuta todas as pesquisas normalmente quando saem da cidade. Essa relação é sempre a que prevalece, que as pessoas só veem a poluição, só veem o caos e o ruído, as coisas negativas. E aí eu tive a oportunidade de morar fora, na Cidade do México, e onde eu só andava a pé. E quando eu voltei, eu me perguntei se São Paulo realmente era assim tão ruim. E aí eu comecei a andar aqui e descobri que não era a cidade que também tinha todo esse comportamento agressivo com as pessoas, mas eram as pessoas que se fechavam em situações que só te dão a oportunidade de viver a agressividade da cidade. E aí eu tive muita vontade de compartilhar e fazer as pessoas experimentarem também o caminhar na cidade para elas mudarem essa percepção. Então a gente começou a fazer passeios a pé, para, de uma forma muito lúdica, muito tranquila, você começar a ter esse contato muito próximo com a cidade e você mudar o olhar do que a gente estava falando agora. Em vez de você ver o caos e o ruído dos carros, você começar a ouvir as músicas e ver as frutas e ver as pessoas que você cruza no caminho. Bom, o Renato não falou ainda. Renato, bom dia em primeiro lugar. O Renato Melo, ele é do Corrida Amiga. E para você, como é que é essa descoberta da cidade pelos próprios pés, Renato? Quando que isso entrou na sua vida? Você também nunca usou muito carro ou era um carro dependente também? Bom dia. Eu usava normalmente para o trabalho, para estudo, para diversão, mas eu sempre me desloquei bastante a pé. Antes até da Corrida Amiga, eu já utilizava a corrida para voltar para casa. Eu sou aqui da região de Santo Amaro, moro aqui há 18 anos, não pretendo sair daqui, adoro essa região. Então eu me desloco aqui desde 2011 já, eu me desloco a pé, até antes eu acho. Para mim, cada dia é uma descoberta nova. Eu já encontrei pipoqueiros aqui, que não tem mais pipoqueiro, né? Aquele cara com a... Não tem. Então, e acho que o fato de se deslocar o a Moço pé... da Vendendo Seriguela tá aparecendo aqui no nosso canto. Quem tá acompanhando pelo Facebook, ele tá no cantinho aqui. Ele sumiu agora. Mas eu acabei de publicar uma foto dele no Instagram também. A Seriguela a R$5. Mas continua. Mas eu acho que o mais legal é a mudança que a gente tem de contato com as outras pessoas. A cidade, ela não é amigável para o pedestre, mas tem muito culpa nossa também. O pedestre também não ajuda, às vezes. As pessoas, né, não querem... É muito... Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu acho que me deslocando a pé, eu conheço pessoas diferentes. Lugares que de carro eu nunca vou poder olhar. Essa rua é um exemplo, né? Carro não entra. Não. E assim, o tempo que você ganha, né? Você faz seu tempo. Você sai de casa e sabe que hora você vai chegar em tal lugar. Porque, como nós viemos hoje aqui, eu sabia que a gente ia levar esses 40 minutos. Não dá pra se atrasar. É uma coisa engraçada, né, Silvia? Que é o seguinte. A gente, andando de carro, a gente se sente muito mais... inseguro do que andando a pé. Eu não sei, pra mim, eu tive essa experiência. Eu vendi meu carro há mais ou menos uns 7, 8 anos e tenho uma vida também de muito caminhar. Eu uso também muito táxi, uso transporte público, mas eu caminho bastante todos os dias também. E eu percebo uma coisa, hoje, quando eu utilizo o carro do meu marido, ou quando eu ando de carro, eu tenho muito mais medo de andar de carro do que andar a pé. Isso acontece com você também? Sim, essa é uma das primeiras perguntas. Você é mulher sozinha a pé na rua? Gente, o risco, ele existe, mas existe para todo mundo na cidade. A gente tem que desmistificar isso. Quem está dentro do carro, infelizmente, ele também está sujeito aos mesmos riscos. É um problema de segurança pública. E os corredores amigos, os voluntários da Corrida Amiga, que estimulam o transporte a pé, eles passam dicas sobre como minimizar esse risco para quem opta por se deslocar a pé na cidade. Nós somos 36%, né, da população que se desloca a pé no Brasil. Então, quanto mais exclusivamente a pé, então quanto mais gente na rua ocupando esses espaços, mais segura a rua vai ficar para todo mundo.
Isso, mais iluminada, mais gente utilizando o transporte público, porque a gente fala na Corrida Amiga o lema que a pé e busão é como arroz e feijão. A intermodalidade, ela está totalmente vinculada para quem se desloca a pé. Quando você largou o carro, Silvia, você não usou o carro? Sim, usava o carro também, mas eu deixei de usar em 2012, que aí eu fui morar fora também. É a mesma experiência praticamente da Letícia. E aí eu vislumbrei outros meios de se vivenciar a cidade, de me deslocar pela cidade. E quando eu voltei ao Brasil, eu pensei, como posso fazer com que mais pessoas saiam da bolha e redescubram a cidade? E foi aí que começou a Corrida Amiga. Você hoje não tem carro? Não, não tenho. Não tem. E quando você vai para um lugar que nem... Foi muito engraçado. A Silvia chegou aqui, ela e a turma toda do Corrida Amiga, eles vieram correndo. A gente até colocou o vídeo, um trechinho desse percurso deles lá na nossa página no Facebook. E ela chegou... Não, eu tô toda suada. Ela falou que dar um abraço nela. Toda suada. Não tem problema. Chega aí, Silvia. Ai, que bom. Não tem problema, não. Ô, Silvia, mas e como é que você chega nos lugares? Por exemplo, você tem um encontro, aí você vai correndo. E aí, como é que é isso? Exato, porque assim, é esse um do papel dos voluntários da Corrida Amiga, de dar essas dicas de higienização, se não tem lugar para tomar banho, como é que eu faço. Primeiro, sempre chegar com um pouquinho de antecedência, meia hora, 40 minutos, que aí você, toma aquela água, uma toalhinha, um lenço umedecido. Para as meninas, um creme para pentear no cabelo dá super certo. Um coque charmoso que nem Olha só. Puro luxo. Puro luxo. E realmente, eu sou professora também, né? Eu dei aula até o ano passado. E os alunos, assim, eles sabiam que eu ia correndo porque eles sabem da Corrida Amiga, mas não por conta do meu visual. Então, acho que são quebras de paradigma, realmente, sabe? Fabíola, eu queria só adicionar uma coisa que a gente está falando tanto sobre se descobrir pedestre. Mas é importante também a gente marcar que tem uma questão, um marcador social aí, que a maioria das pessoas que andam exclusivamente a pé, fazem viagens exclusivamente a pé, ou fazem justamente por falta de acesso ao transporte público, principalmente. Ainda mais agora no contexto de crise, desemprego, aumento das tarifas de transporte público. Então, por isso que é tão importante também a gente enaltecer o quão importante é para a cidade. Às vezes é opção, às vezes é de necessidade. E é por isso que é importante mostrar que para a cidade é muito importante valorizar o caminhar, o andar a pé, até para que essas pessoas, para que a gente não estigmatize, né, a caminhada e assim a gente valorize isso. E também para que as pessoas não queiram fugir desse modo de transporte, né? Pelo contrário, que elas busquem justamente que isso seja cada vez mais valorizado. Bom, tem muita participação dos ouvintes, as pessoas estão adorando acompanhar nossa conversa pelo Facebook e também pelo nosso rádio, né? Você pode acompanhar aí também pelo site da CBN, mas a Luciana Carúcio mandou uma mensagem: estou adorando o papo aí com os coletivos Sampa Pé e Corrida Amiga. Eu ando muito a pé pela nossa cidade, adoro, apesar das calçadas quebradas e da falta de educação de muitos motoristas. O que ela fala que entre as inúmeras vantagens, o que ela realmente gosta é de conhecer os lugares, as ruas, os cheiros da cidade, os bons e os ruins também. E conhecer as pessoas. Ela fala assim, gente, as pessoas dão um bom dia, isso é gostoso. E aí, essa aqui é a participação da Luciana Carúcio, e a gente tem aqui também a irmã da Silvia, a Cláudia Stuck. E olha, se você estiver no Facebook, dá uma olhadinha nas duas, elas são gêmeas. E é muito lindo que elas fazem movimento sincronizado. Bom dia, Cláudia. Bom dia. E você tem a experiência de morar na Austrália, né? Onde você mora lá na Austrália? Eu moro em Sydney. Em Sydney. E lá se anda bastante a pé, né? Sim, bastante. Inclusive tem um pessoal de Sydney que estão nos ouvindo agora. Vou falar good night, porque na Austrália legal. É à noite. E sim, lá na Austrália as pessoas elas costumam caminhar e correr como meio de deslocamento, já é algo bastante usual para eles. Não existem as dificuldades que nós enfrentamos aqui em relação à poluição, em relação ao transporte público, em relação principalmente às calçadas, que estão realmente em boas condições na Austrália. Então, todos esses aspectos facilitam que as pessoas caminhem ou corram como meio de transporte. É isso. Bom, a gente estava recebendo aqui 2 coletivos, Corrida Amiga e também Sampa Pé. A gente vai fazer uma pausa agora só para o repórter CBN e na sequência tem mais bate-papo sobre os coletivos SP.
Vamos falar de coisa boa. Tec Pix. Vamos falar de coisa boa. Tem, vou pegar aqui. Eu não consigo, gente. É muito doido. Olha aqui minha página, eu tô com 30 mil coisas abertas. A gente pode fazer às 11h30, Gabi. Porque a gente pode sair muita coisa. A gente segue com eles até 11h30 e depois sai às 11h30. É, do esporte, derruba o esporte hoje. Aí faz ela da lupa. Apesar que não derruba por enquanto. É esporte também. Já tá contemplado. Esporte, sustentabilidade, saúde, qualidade segurança de vida, pública, né? tudo num só tema. Então vamos colocar a da lupa pra legal. Olha. Posso tirar uma foto de você? Pode. Fotitos. Vem, Renata. A meta do esporte! Aê. Beleza, deixa eu botar no tempo. Marca a Júlia. Outra coisa, se você vai a Júlia. A Júlia. Ô Doug, põe o Pascoal aí pra ouvir o que eu tô falando. Ô Páscoa, a gente tá seguindo a transmissão via Face. Por favor, não vaza comercial agora, tá? A gente segue direto e se você tiver comercial pra pagar, eu saio antes das 11h30, beleza? Vamos fazer naquele esquema de transmissão. Sim. Ah, é? Aqui na Zona Sul? Acabou de falar? Esse banquinho chega mais pra cá, Fê, não? Se puderem chegar um pouquinho, pra pelo menos você parecer aqui um pouquinho. Pode pôr mais um pouquinho. Aí não vai caber aqui. Deixa eu pôr mais pra trás. Deixa eu ver. Ó, aí a Ana Carolina já aparece, entendeu? Você quer a cadeira aqui? Pronto. Não, aqui. Quer? Tá dentro do quadrado. E a gente vai fazer uma As gêmeas não estão aparecendo. Ah, mas já aparece uma, só Apareceu uma Parece- gelada. É o mesmo Duplica. DNA. Gente, tá morrer de saudade da outra. É difícil. Você faz o que lá na Austrália? Eu faço mestrado e eu trabalho. É? E há quanto tempo? Há 2 anos. Eu pensava que comecei faz um ano e tenho mais um ano. Eu fui na vida. Ah, tá. É. E você faz o que aqui? As corridas amigas. É corrida amiga, Agora é eu outra tô. profissão. É. Ela terminou o doutorado ano passado. Esse Agora, ano? Foi esse ano? Não, ano passado. 2016. Ah, é 2016, verdade. O ano passado. Feliz 2017! Feliz ano! Às vezes eu tô sentindo alguma angústia lá, eu já ligo pra ela, o que tá acontecendo? Ela fala, ela tá isso. E o contrário também. Jura, você Passar mal, a gente passou mal no dia do nosso aniversário A gente agora. passou separada. Foi horrível. Não foi? Foi mesmo. O Andrew tava no... Não foi? Não foi? Horrível, foi horrível. Quantos anos vocês fizeram? 32. Ai, que linda. Passada com você. Ela chegou no trabalho, Corrida Amiga no Ideário, ela ia falar com as pessoas e a Silvia ficava numa outra sala, como se fosse a Silvia. Não, o Herc. Bonitinho. Depois a Silvia Ele entrava. quase infartou o Herc, né? Que legal, muito legal. Foi muito Não, bom. sério, nós estamos trolando geral, né? Você não viu? Gostou? Foi muito bom. Mas vocês trolaram seus pais de novo? Não, dessa vez não. Você ficou sabendo? Ah. Essa foi muito Aqui eu bom. falou. Mas ele tava trabalhando ano passado. É.
mas não é. Mas não é. Qual que é a ideia? Mas só pra conseguir o apoio de você tem que pagar alguma coisa? Não, Não, tudo voluntário. Tudo voluntário. Essa caminhada de vocês é mais um movimento. Agora Agora deixa eu explicar. E tem uma outra coisa que eu não Fala, Gabi. Eu falei pra ele, já acabei de falar, mas eu não sei se ele ouviu. Eu falei por aqui. E a gente também Porque eles resolveram fazer uma entrevista no Repórter CBN, só pra ferrar a nossa vida. Vocês fizeram uma. E também mobilizar. acompanhando para que Vocês participaram de pesquisa também, ou não? Daquele negócio das calçadas, do Mobilize? É que é um Mobilize. Mobilize. Qual a ligação de vocês com o Mobilize? Escreve lá, os tecnológicos no papel lá. Escreve normalmente para ter uma cidade, atividade. Mas só para escrever O coletivo hoje de Santa Catarina está E o Correio de Amigas são quantos? Na gestão, 5, né? Mas já mobilizamos mais de 1.000 pessoas, assim, entre campanhas e pedidos de corrida amiga. Isso é muito legal. Eu falei isso com você pelo telefone, né, Cláudia? Pode eu respondo. Não, é só que fizeram contra contra, né? Pelo amor de Deus. Né? Não, e aí eu tava conversando com os coletivos sobre isso, porque às vezes tem umas pessoas que têm um certo preconceito. Assim, mas eles vivem disso? Que legal viver disso, Acho né, errado ganhar gente? Se a gente dinheiro chegar com nesse. isso. Oi? Acho errado ganhar dinheiro com isso. Não, gente, mas se souber como é de trabalho, Exato! Pois é, em prol da cidade, é uma troca. Que legal a gente poder trabalhar com o que a gente gosta. Mais pessoas tenham essa. E sem explorar os outros, né? Pelo Exato. contrário, a gente auxilia, né? Auxilia. Mas é uma inversão, né? Eu acho que a história das ONGs tem uma questão de educação. não, acho que rola também um pouco de frustração, né? Porque o mercado de trabalho é cruel, né? Vocês estão trabalhando só com o seu papel ou vocês estão com. Eu faço mestrado. acabei de terminar o mestrado. Qual é a sua formação? Agora em urbanismo. Mas E administração de empresas. você está desempregada, está fria? Não. Está fria. E você, sua formação? Sou jornalista formação Mas o seu papel está patrocinado, tem empresa? Não, Mas a gente faz os passeios pra gente cobrar. E aí a princípio, vocês cobram pra andar na cidade? Não, pra andar na cidade não tem nenhum valor. A gente pega um roteiro, explica sobre o bairro, tem um valor por ter feito uma pesquisa, por fazer esse A passeio. maioria acha que a gente fica no caminho de dinheiro do governo, que é ONG. Pelo contrário, né? Vocês já conseguiram? Vocês são ONG? Já é um Já. ONG? Vocês não. É que o nosso financiamento vem através Da pesquisa e dos serviços que a gente presta. Que pesquisa que você faz? Como anda, junto com a ONG Cidade Ativa, que é o mapeamento de organizações que atuam pela mobilidade a pé no Brasil. Mais de 130. quando a gente brinca, o senhor está bem. Amiga. Fazem pesquisa. E qual foi a última pesquisa de. Essa pesquisa, como anda, ela está em andamento ainda, vai continuar por mais 2 anos. E o serviço da Corrida Amigo, bonde a pé, palestra, campanhas, o FOCA, formação Corrida Amiga nas empresas. Não, isso é campanha, né? Hoje, várias rapichos do repórter. Eles tinham te avisado aí, não? Tinha. É o que está acontecendo. Tô ouvindo aqui. Quer? E ano passado a gente vibrou muito porque a feira da Semana Multimodal. Júlia. Participo de segunda a sábado. Muito A legal. gente acompanhou ela de bicicleta, de tudo a pé. Foi bem legal. Tudo que a gente fez a CBN sempre tinha alguma notinha, alguma coisa legal. A CBN, ela. Super importante pra gente. É muito. Essa Não, e eu acho que vai transformar hoje a uma cidade. vitrine, né? Legal. O mais legal é que a CBN pega bem que é um público que é o que a gente não costuma colocar o na frequência. Ah, é? Que são as pessoas que não é de carro, né? Porque a resistência da rádio hoje justamente é ela de carro, né? Então eu pego aquele público que a gente
mensagem, você viu um e-mail? Se vocês não quiserem, eu passo pelo localzão da lupa. Quer sentar aqui, Gabi? Tem um ouvinte falando aqui. Bandeirantes, tudo parado, rodovia dos Bandeirantes, sentido capital. Pede pra Anne ver se ela tem alguma coisa de estrada. Não, só pra ver se não tem um pepino grande, porque às vezes eles não avisam a gente aqui. Vou mandar pra ela pra me ver. Caramba, gente, 15 minutos de... Então, mas a gente fez um esquema que eu não sabia desses rabichos. Eu acho que você estava de férias. A gente fez quando a gente fez os debates. Você não estava. A gente fez os debates, a gente fez esse combinado. A gente seguia assim, foi combinado. Mas eu não sabia se rabicho. Ele vai voltar. Aliás, a gente tem conversado dia 25, hein? Pra vocês irem correndo. Nossa, bora. Bora, né? Bora. Tem impacto mais forte daqui. Vou ficar correndo com o mar. Usa tanto isso na rua. Dia 25 a gente vai. Você deu um passo para ficar no lado da madrugada. A gente comentou, né, que em relação a essa rádio, muito pessoal. Então, assim, a gente tá aqui, nossa, primeira vez que eu vi a Fabiola Cidral, cheguei no Rio de São Paulo. Legal. É incrível isso, né? Que a A rádio é uma coisa muito tem uma íntima. conexão com as pessoas. Entra no coração das pessoas, né? O pai dela é radialista. Muita gente toma café da manhã às 5h30 da manhã com o pai dela. É isso mesmo. É pessoal. Aqui em São Paulo? É, Aonde? na Brasil Atual. Ele é o primeiro programa, um dos primeiros programas da manhãzinha. E a gente segue a programação especial da CBN nesse aniversário de 463 anos. Estamos aqui no Largo 13, de volta aqui a transmissão também do Facebook. Se você está aí no smartphone, pode acionar. E se você está circulando aqui pelo Largo 13, dá uma passadinha aqui, dá um oi, dando tchau aqui. A gente está dentro de um caminhão, que é o Estúdio Móvel CBN, e a galera vai passando lá de fora, tá achando, será que é rádio? É um estúdio de rádio? Aquelas pessoas estão falando, estamos circulando por São Paulo. É a comemoração do aniversário da nossa cidade. A cada dia estamos num lugar diferente. Ontem estivemos lá no Vale do Anhangabaú. Hoje estamos na Zona Sul, Largo 13. Amanhã nós vamos para a Zona Leste da cidade de São Paulo, a Praça Silvio Romero. Estaremos lá no Tatuapé. E na quinta-feira nós vamos para o Largo da Batata. E na sexta-feira, para concluir essa série do Estúdio Móvel, nós vamos para a Zona Norte da cidade de São Paulo. E ao longo desta e da semana anterior, nós estamos ouvindo os coletivos de São Paulo, porque a transformação dessa cidade passa pela nossa transformação individual também. Quando a gente transforma a si mesmo, é possível transformar o outro e transformar toda uma cidade. E é por isso essa atuação tão importante dos coletivos em São Paulo. E hoje, aqui no Estúdio Móvel, nós estamos recebendo os dois coletivos interessantíssimos que circulam pela cidade com os próprios pés, o Corrida Amiga e o Sampa a Pé. E eu volto a falar sobre o Corrida Amiga, antes da gente sair para o intervalo aí. A gente estava falando sobre a diferença entre a Austrália e a capital paulista, né? A capital paulista tem inúmeros desafios para os pedestres, e é por isso que surgiu o Corrida Amiga. O que o Corrida Amiga faz hoje, especialmente para ajudar as pessoas a desbloquearem, né, essa história de conseguir caminhar por São Paulo, Silvia? Bom, o coração da Corrida Amiga é realmente estimular o transporte a pé, por meio dos nossos voluntários. Então, a pessoa que quer ser auxiliada, ela pede uma Corrida Amiga no nosso site e a gente indica o voluntário mais próximo para fazer o atendimento na rua, para passar todas as dicas de como usar mochila, melhor rota, como ter mais segurança, dicas comportamentais, e também estimular o exercício da cidadania ativa em relação a, ok, temos todos esses problemas para o deslocamento a pé, então como que a gente pode demandar melhorias do poder público, dos responsáveis, né, por isso? E aí também nós fazemos o bonde a pé,
que São Paulo, né, região sudeste, concentra muitos eventos, congressos, conferências, e geralmente as estações de ônibus, metrô mais próximas ficam cerca de 2, 3 quilômetros. Então a gente faz o acompanhamento do bonde a pé dessas pessoas, desses pontos até o centro de convenções, o FOCA, Formação Corrida Amiga, que é o intensivão do que a Corrida Amiga faz, e tem o teste drive da Corrida Amiga nesse dia. O próximo vai ser no dia 4 de março, todo mundo convidado a participar com a gente. Tudo de graça, Silvia? Tudo gratuitamente. E também a pesquisa, nós trabalhamos muito com pesquisas e projetos. Atualmente nós desenvolvemos a pesquisa Como Anda, em parceria com a ONG Cidade Ativa, que está sempre junto com a gente também, mapeando organizações que atuam pela mobilidade a pé no Brasil. E hoje em dia nós já temos mais de 130 organizações mapeadas, atuando em diversos aspectos, desde estímulo à mobilidade a pé, advocacy, infraestrutura, com criança, com idoso, com a falta, né, de acessibilidade da nossa cidade. E a gente conecta, então, esses coletivos para potencializar suas ações, viabilizar ações em conjunto. Uhum. Tem uma dúvida, você falou aí que vocês ajudam as pessoas a desbloquear. Tem uma dúvida da Camila Camargo, que eu achei ótima. Ela mora na região do Jaraguá, e a estação de trem mais próxima da casa dela fica a 1 km e 200 metros. Ela gosta muito de participar da corrida e resolveu ir caminhando e correndo. Aí agora ela vai correndo todas as manhãs para a estação de trem. Só que a marmita dela na bolsa vira. Ela falou assim, se tornou um viradão. Um viradão. A comida dela é um viradão. Ela falou assim, eu queria saber se eles têm alguma dica para marmita, porque eu vou correndo. Como é que faz? Primeiro, parabéns a essa caminhante super ativa da nossa cidade. Bom, é isso. A gente coloca a minha, né? O que eu faço para não abrir? Eu coloco muito dentro de uma sacolinha primeiro, né? Para não abrir a Marmitex dentro de uma sacolinha. Mas isso já aconteceu comigo também, de levar fruta e parecer uma vitamina quando eu cheguei no fim do trajeto. E assim, essas e outras dicas, ela pode encontrar no nosso guia Correr e Caminhar pelas Cidades, disponível em 4 idiomas no site da Corrida Amiga. E tem corridaamiga.org, e tem lá todas as dicas que foi construído, o manual, né, o guia, ele foi construído de modo colaborativo por nossos voluntários. Muito legal, então já tá a dica aí para Camila. Muitos ouvintes comentando aqui conosco também, pelo Facebook, tem o Aves, fala assim, olha, eu sou de Brasília, vivi muitos anos em São Paulo, mais especialmente nessa região aí de onde vocês estão, estou a 1 quilômetro de vocês, estou curtindo, ele viveu, ele é de Brasília, mas ele vive em São Paulo há muitos anos, e está mais ou menos a 1 quilômetro aqui, estou curtindo, o caminhão CBN, passei agora há pouquinho aí, vi vocês e por aí vai participando conosco aqui pelo Facebook. E eu queria saber também do Sampapé sobre qual é a atuação de vocês. O Corrida Amiga faz essa ajuda às pessoas, né? E vocês promovem esses passeios pela cidade de São Paulo, né? O que mais faz o Sampapé? Qual é o foco do coletivo de vocês? Bom, além dos passeios a pé pela cidade, que são muito legais para fazer as pessoas redescobrirem o que tem de bacana, o que tem de história na cidade de São Paulo, a gente também trabalhou nos últimos 3 anos numa mobilização pela abertura da Paulista aos domingos, que é muito bom ver hoje que é uma iniciativa que se consolidou na cidade, as pessoas se apropriaram muito disso. No último ano a gente também trabalhou pela consolidação do programa Rosa Abertas, e queremos continuar esse diálogo com a prefeitura para que mais ruas da cidade se abram para as pessoas. A Letícia agora fala, a Letícia e além disso, a gente também tenta criar muita informação sobre como ser mais fácil caminhar pela cidade. A gente tem um mapa das distâncias a pé entre as estações de metrô de São Paulo, que é bem interessante, é bem usado, que é para incentivar as pessoas, às vezes, a substituírem o transporte público pela caminhada, porque demora menos e a experiência é totalmente diferente. E além dos passeios, a gente tem feito bastante caminhada para engajamento comunitário, porque o caminhar é o que aproxima as pessoas da realidade do espaço público e que faz elas entenderem o que precisa ser mudado, quais são as belezas. Então, a gente também tem feito projetos com relação a isso, a trazer a população para caminhar, para criticar ou elogiar as coisas que tem no próprio bairro. Bom, a gente já falava aqui, né, que São Paulo não é uma cidade muito convidativa ao pedestre. E a gente tem uma outra questão na nossa cidade, que é esse conflito que existe entre carros,
ônibus, bicicletas e os pedestres. Como é que vocês analisam o futuro disso? Como é que a gente está hoje, diante do que vocês viram quando vocês iniciaram esses 2 projetos? A gente caminhou em relação a essa harmonia, essa convivência mais harmoniosa? A gente acredita que sim, exatamente por isso que a gente está com o pé na rua. A partir do momento em que as pessoas se conectam ou se reconectam consigo mesmas, com a cidade, com a comunidade, como a Letícia falou, enfim, a partir dessa reconexão com a nossa humanidade e com a nossa cidadania, é possível acreditar que essa transformação vai acontecer. Mais que vai acontecer, ela está acontecendo. A partir do momento em que a gente tem a aprovação dessa lei das ruas abertas, ruas compartilhadas, expansão das ciclovias, enfim, o próprio Plano Municipal de Mobilidade Urbana, enfim, um conjunto de políticas, mas que vem exatamente da base. São esses coletivos, são esses movimentos, são essas pessoas que estão aqui nessa rua que promovem essa transformação. E é por isso que nossas organizações acreditamos que é fundamental que as pessoas realmente saiam dessas cápsulas, se encontrem e realmente vejam que outra cidade é possível e é muito melhor. No nosso caminho mesmo, né, em um dos trajetos que a Silvia e eu fizemos, eu não me esqueço de uma vez que a gente estava descendo e uma mulher estava em cima da faixa de pedestre com seu veículo, interrompendo o nosso caminho. Então a gente chegou, no momento, na ocasião, a gente estava com cartaz escrito Cidade Humana. A gente simplesmente não brigou, não xingou, a gente mostrou o cartaz para ela, Cidade Humana. Ela olhou o cartaz, olhou para a gente, nos reconheceu como pedestres, como cidadãos, como iguais. Deu a ré e a gente tem certeza que na próxima faixa de pedestre, aquela condutora vai pensar 2, 3 vezes antes de parar em cima da faixa e olhar para o pedestre e, enfim, ver a cidade com outros olhos. Andrew, esse relato que ele trouxe. Já aconteceu comigo também algumas vezes, né? Que a gente vai atravessar a rua, as pessoas estão em cima da faixa e também as pessoas de bicicleta sobem na calçada. Qual é a ação? O que vocês costumam fazer? Vocês sempre andam com cartaz na mão, assim? Não. Não, só quando a gente está junto com o Superando, é o super-herói dos pedestres no Brasil, então o Superando ele protege a gente, é verdade. Super-herói dos pedestres. Porque pedestres. assim, nós estamos buscando modos lúdicos para sensibilizar a população, porque chega de ativismo assim do não. Vamos pelo sim. Vamos conversar, vamos dialogar com os públicos ainda não convertidos, que a gente chama, né? Porque acho que tem que estabelecer diálogo. Nada de xingar o motorista, não, imagina, não. Porque a gente tem que partir do princípio que todos somos pessoas. E enquanto pessoas, nós devemos nos respeitar, né? E olhar para o outro. Então, essa possibilidade de estar na rua, de caminhar, de pedalar, faz com que nós estejamos mais próximos. Por exemplo, assim, a expansão da rede cicloviária aqui na cidade de São Paulo, isso melhora também muito para o pedestre. Uma cidade mais ciclável, ela é muito mais caminhável e vice-versa. Não tem briga. E todo mundo respeitando o seu espaço, sabe? Isso, e as velocidades na cidade, também a velocidade da criança, do idoso, de todo mundo. Fala, Letícia. Não, só queria trazer um ponto interessante, que a gente tem essa mania de classificar as pessoas como pedestres, ciclistas, motoristas, e a gente sempre fala que a gente não é, né? Nós estamos, você está caminhando por um momento, você está andando de bicicleta. Então, na verdade, não existe um conflito, porque não são classes, não são pessoas, são diferentes. A gente está se deslocando pela cidade de formas diferentes. E acho que esse é o primeiro entendimento que você tem que ter para respeitar todos. E ter um respeito mútuo mesmo, assim. Essa coisa de sempre que atravessar, tentar olhar no olho mesmo, não simplesmente olhar para frente, porque é mútuo. E a questão da segurança? Eu acho que a gente podia dar aqui algumas dicas. A Silvia até falou no início da nossa conversa, mas como você falou, é um dos primeiros passos. As pessoas morrem de medo e também das calçadas, né? Eu acho que não só da segurança do roubo ali, mas também da sua segurança de você sofrer um acidente. Qual é a recomendação que vocês dão? Sempre ande com alguém? Quais são as recomendações? Eu acho que a primeira recomendação que a gente dá é para os colegas condutores de carros que estão ouvindo agora a rádio, que sempre prestem atenção nos mais frágeis, segundo o artigo 29 do CTB coloca, que os condutores dos veículos maiores têm que prestar atenção, são responsáveis pela segurança dos veículos menores, né?
Aí, a partir daí, a gente começa uma outra conversa, né? Mas eu digo a gente como pedestre, quando você vai caminhar, quer dizer, quem está nos ouvindo, eu estou recebendo muitas mensagens aqui, gente, de pessoas que já fazem isso e que estão gostando, ou gente que quer assumir esse desafio agora para 2017. Então, o primeiro passo qual é que ela deve dar? Quem pode fazer? Não, acho que o primeiro passo é ter coragem mesmo. Acho que tem que enfrentar um pouco esse medo que ele é um pouco criado, assim, e começar a caminhar, porque você vai sentir a cidade de uma forma diferente. Eu acho que não, obviamente comprar a gente um bom evita... tênis, eu vejo comprar um bom tênis, verdade. Você Pra tá de tênis aqui. O mais importante é você estar confortável, exatamente. Uhum. Acho que isso é o mais importante. E você tá olhando para a cidade, porque você tá olhando os outros, tá olhando o que tá acontecendo em torno, em vez de olhar para a tela do seu celular. Isso acho que é a melhor medida de segurança que você pode fazer e, na verdade, é o que faz a caminhada ser mais agradável. A gente brinca que é uma corrida de aventura, né? Essa de montanha, correr pelas calçadas da cidade. Mas é uma questão de atitude, de prestar atenção, de procurar um lugar mais povoado, menos escuro, se você não tem, mais iluminado. Tem uma série de ações que dá pra gente nos resguardarmos um pouquinho, minimizar essa violência, né, que tá aí. E eu acho que é um pouco também de perder o medo da cidade, porque é o que a gente precisa, porque essa sensação de medo que a gente tem se faz também pelo que tá dentro da gente, Com certeza. Né? Muito legal, gente. Olha, o nosso tempo, voou aqui. A gente conversou por quase uma hora e voou. Eu queria deixar o convite. Os 2 coletivos estarão conosco lá no dia 25 de janeiro, no Parque de Ibirapuera, que lá vai ser a grande união de todos esses coletivos que vêm transformando São Paulo. Então, o convite aqui, olho no olho de vocês, para que vocês promovam caminhadas e corridas lá para o Parque de Ibirapuera. E eu deixo aqui o contato para vocês entrarem em contato com esses 2 coletivos que estão de portas abertas para os pedestres, caminhantes, corredores da nossa cidade. Corrida Amiga e também Sampapé, eles estão pelo Facebook, Instagram, tem site, tudo para vocês conhecerem e entrarem em contato. Muito obrigada, Silvia Stuck, Cláudia Stuck, as gêmeas lindas aqui, o Renato Melo também conosco, o Andrei Oliveira, eles que são do Corrida Amiga, e pelo Sampapé, a Letícia Sabino e a Ana Carolina Nunes. Muito obrigada, parabéns por vocês melhorarem a nossa cidade no dia a dia, ok? 11h29, nós temos informações também agora sobre o trânsito.